Olá, mais um programa Diário de Oração, chegando até você, até a sua casa, levando a Palavra de Deus de uma maneira muitíssimo especial, hoje, num dia especial, em que nós celebramos o padroeiro dos padres, dos sacerdotes. E o padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney, também conhecido como Cura d'Ars, que de fato era aquele que cuidava de uma pequena cidade chamada Ars, e que ali para aquela cidade acorriam muitas pessoas justamente para ouvi-lo. Então, hoje a nossa reflexão, dentro desse evangelho, a citação que aparece no seu vídeo, está relacionada justamente a esta pessoa tão especial na vida da nossa igreja. E essa passagem é justamente aquela em que Jesus diz a Pedro assim: olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo aquilo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Por que isso é importante para a nossa reflexão de hoje? Porque esse homem, esse santo que nós celebramos hoje, ele fez justamente isso acontecer na vida da igreja. E de uma maneira muito simples, e de uma maneira sem grandes rebuscamentos, sem nada que fosse complicado de se entender. Simplesmente pelo seu conselho. Aconselhava e fazia com que chegasse ao coração das pessoas a palavra de Deus, ou melhor, os ensinamentos de Deus. E eu acho isso fundamental na nossa realidade hoje. Falta tanto isso, né? A gente como padre, de uma maneira muito especial, buscar, ter sede desse Deus, ter sede de buscar na fonte, na Eucaristia, na palavra de Deus, aquilo que vai nos ajudar. Quanto, por exemplo, hoje nós somos carentes de pessoas que sejam os nossos referenciais em relação a essa questão da evangelização, em relação à espiritualidade, aquilo que é tão próprio de cada um de nós. Por isso, quando hoje nós celebramos São João Maria Vianney, a gente tem que lembrar que nós celebramos a vida de uma maneira muito especial de todos os nossos sacerdotes. E toda a nossa oração de hoje tem que estar voltada justamente para eles, na vida deles, porque é ali, no trabalho pastoral, na vida que eles vivem, que de fato que eles realizam a palavra de Deus. Por isso, quando a gente celebra esse homem, a gente vai celebrar duas coisas importantes, aliás, três. Primeiro, a vida de oração. Isso é fundamental. E qual é a sua vida de oração? Qual é a nossa vida de oração? Segundo, o conselho. É saber que uma palavra nossa pode mudar a vida de uma outra pessoa. Né? A oração, a nossa palavra e a Eucaristia. Veja que bonito isso. A Eucaristia que acaba sendo para nós não só um fortalecimento, mas a referência é a base da nossa vida. Porque se a gente pensa na Eucaristia simplesmente como um fortalecimento, ela vai ser algo que eu busco e volto para casa. Mas a Eucaristia não está vinculada a isso. A referência da Eucaristia é justamente de ser aliás, na minha vida, eu ser aquilo que a Eucaristia pede de mim. É uma constância sempre. Não é algo que eu busco e que acaba, mas é algo que eu tenho e que deve permanecer em mim, sempre. Então, quando a gente celebra o sacerdócio, a gente celebra isso de maneira muito especial, porque o sacerdote tem esta possibilidade. Nas Santas Missas nós recebemos e temos um carinho muito especial com essa Eucaristia. Por isso, hoje, nós podemos viver aquilo que São João Maria Vianney viveu e ainda vive. A prática do perdão, da solidariedade, tudo aquilo que a gente conhece, mas de uma maneira muito especial. Eu, também você, podemos ligar ou desligar o vínculo que as pessoas têm com Deus. A mesma atitude que Jesus teve com Pedro é a mesma atitude que ele tem comigo, que ele tem com você e que ele tem com todas aquelas pessoas que acreditam. Nós somos aqueles que podem fazer essa ligação entre céu e terra, ou seja, entre eu e Deus, entre mim e Deus, entre você e Deus. E será que a gente se sente apto, pelo menos, mas será que a gente pelo menos tenta fazer isso? E qual é, a partir disso, a sua prática para compreender aquilo que a palavra de Deus diz? Pedro normalmente não entendeu muito, né, em princípio, aquilo que Jesus disse. Talvez, inicialmente, para ele isso tenha soado como uma novidade que ele ainda não tinha descido ao seu coração. Mas depois, de fato, principalmente na questão do anúncio, da evangelização, principalmente quando Pedro tem que mudar a sua concepção sobre a quem deve ser evangelizado, ou melhor, a quem deve ser levado o evangelho, ele consegue compreender isso que Jesus disse. Olha, não é esta ou aquela pessoa que merece o reino de Deus, mas toda aquela pessoa que de fato acredita. E aí está esse poder de ligar ou desligar. Quer dizer, eu posso ser para outra pessoa um motivo de salvação.
mas posso também ser um motivo de perdição para ela. A gente até refletiu isso aqui outro dia, nesses encontros que Jesus tinha com as outras pessoas. Nós podemos ser aqueles que criam esse laço, né? Ou esse elo entre Deus e os outros. Você já pensou a responsabilidade que a gente tem em relação a isso? Como um pai de família, como um professor, como qualquer pessoa, qualquer profissão. Você já percebeu qual é a sua responsabilidade, qual é a nossa responsabilidade diante disso? De fazer ou de fazer permanecer ou de que seja constante esse elo entre as pessoas e Deus. E eu acho que nós vamos ser, não acredito muito nisso, nós vamos ser muito cobrados por Deus sobre essas questões. Aquilo que eu tenho conseguido ligar no céu e aquilo que normalmente às vezes eu tenho feito desligar. Assim, os meus erros e as minhas fragilidades acabam contribuindo com isso. Muito bem, nós vamos ficar agora com a nossa oração pelas vocações religiosas e sacerdotais. Deus, nosso Pai, a Ti confiamos os jovens e as jovens do mundo com os seus problemas, aspirações e esperanças. Guarda-os com o Teu amor e faça-os transformadores da paz e construtores de uma sociedade de amor. Chame-os a seguir Jesus, Teu Filho, que eles compreendam que vale a pena doar inteiramente a vida por Ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade e prontidão na resposta. Acolhe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração também pelos jovens que, a exemplo de Maria, Mãe da Igreja, acreditaram na Tua palavra e se preparam para o sacramento da ordem, à profissão dos conselhos evangélicos e ao empenho missionário. Ajude-os a compreenderem que o chamado que Tu deste a eles é sempre atual e urgente. Amém. Nesse mês de agosto, a gente oferece de maneira muito especial essa oração por todos os vocacionados, por todos os padres, religiosos, religiosas, por todos os leigos e leigas que, dentro deste nosso país, do nosso mundo, sempre levam, a partir do seu ministério, a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Tudo isso sempre apresentando com a graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, de maneira muito especial, cada uma dessas realidades receberá esta bênção, que deve ajudar, animar, motivar e fortalecer sempre o seu ministério, dentro ou fora da igreja. O importante é que a partir dessas vocações vocês vivam plenamente o amor e a misericórdia de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.